Você que for alcançado por esta mensagem, receba a paz do Senhor Jesus na tua vida. Eu sou uma evangelista e eu tenho a palavra da parte de Deus para a tua vida. A palavra que eu senti no coração de estar falando para a tua vida, ela está no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Vamos ler aqui todo o capítulo para melhor compreensão desta palavra. No capítulo 1 de Eclesiastes diz assim: tudo é vaidade. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se em voltar ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche ao lugar de onde os ribeiros vieram. Para ali voltam eles, para correr de novo. Todas as coisas são trabalhosas, mais do que o homem o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e aumentei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração para entender a sabedoria e a ciência, os desvários e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que se aumenta em ciência acrescenta o trabalho. Gente, glórias a Deus. Esta palavra, ela é do pregador, de um pregador, e ele propôs a observar tudo debaixo do sol, e ele pôde analisar com cada detalhe as coisas que se fazem debaixo do sol. Ele pôde concluir que tudo é vaidade. Ele não limitou a dizer, ele generalizou, dizendo que tudo é vaidade. O que ela está querendo dizer é que muitas pessoas limitam a palavra vaidade a uma pintura, a uns acessórios, e isto é de engano, porque não é só isso. A vaidade, ela se refere a tudo que há debaixo do sol. Então, o que a gente tem que entender sobre esta palavra? Que tudo é vaidade, e a vaidade, ela está presente em todas as partes do mundo. O que o ser humano não pode é se apegar às coisas desta terra. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Então, quando a gente entende que primeiro precisamos buscar o reino de Deus para que as demais coisas sejam acrescentadas, a gente tem que ter a consciência de que nós não podemos se apegar às coisas desta terra, porque o pregador já fez a análise e já concluiu que tudo que está debaixo do sol é vaidade. Então, muitos costumam sempre limitar a palavra vaidade para um objeto, uma pintura, um acessório, mas não é nada disso. Não é simplesmente isso. É muito mais além disso. A vaidade, ela está presente em todas as coisas que se faz debaixo da terra. Então, a palavra vaidade, ela não pode ser limitada apenas em uma pintura, como muitos querem representar esta palavra, limitando ela apenas num acessório, em tudo que a pessoa usa para o corpo. Mas a vaidade não está somente para o uso para o corpo. A vaidade, ela está presente em toda a parte da terra. Então, a pessoa tem que ter a consciência de buscar primeiramente as coisas do reino de Deus e as demais serão acrescentadas. Então, a preocupação que a pessoa tem diariamente, a pessoa tem que primeiramente pensar em Deus, nas coisas dos céus, porque Deus sabe da tua necessidade, Ele conhece tudo o que você precisa. Então, é vaidade se você ficar se preocupando muito, gastando o teu tempo mais nas coisas da terra do que nas coisas dos céus. Então, você precisa priorizar a palavra de Deus sempre na tua vida. Porque aqui o pregador diz, no capítulo 1 de Eclesiastes e no versículo 14, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então, porque a pessoa, quando ela se apega às coisas e esquece de Deus, ela vive aflita em espírito. Mas quando ela busca o Senhor, nada lhe falta e o seu espírito é vivificado. Ela perde aquele fardo, porque conhecer Jesus, buscar mais de Jesus, é estar com o fardo leve, é estar com o espírito vivificado. E aqui em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 1 ao 4, diz assim: instruções para uma vida santa. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Então a gente precisa estar ligado mais em Cristo, porque quando a gente aceita Jesus na nossa vida como nosso Senhor e único Salvador, a gente tem que entender que nós morremos para as coisas que estão no mundo e nós estamos vivendo somente para Cristo. Então, se você é uma pessoa que precisa aceitar Jesus, aceite Jesus e vive a sua vida somente com Cristo, porque todos nós precisamos conhecer mais de Deus. E quando nós pertencemos a Deus, nós fazemos a vontade de Deus, Deus faz as nossas vontades. Mas nós não podemos priorizar as coisas da terra. A gente primeiro tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque tudo é vaidade, tudo que está debaixo do sol é vaidade. Então, quando a gente pensa, eu quero colocar a minha vida nas mãos de Deus, buscar primeiro a Deus, Deus certamente, vendo que você é obediente e está colocando Ele em prioridade na sua vida, Ele vai acrescentar as coisas que você precisa. Então você não vive preocupado com as coisas dessa terra, porque tudo aqui é vaidade. Coloque na tua cabeça que tudo debaixo do sol é vaidade. Quando você está ligado em Deus, Deus começa a te abençoar. Então receba esta palavra na tua vida, no teu coração, medite nela cada vez mais e compartilha com mais alguém que está precisando
ouvir a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que estão muito preocupadas com as coisas desta terra, mas não fique preocupado, porque antes de nós pedir a Deus, Deus já conhece o que precisamos. Compartilhe e se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. E fica na paz do Senhor.